Eu quero fazer uma fala para vocês bem, na verdade, simples, dentro do contexto do Hélio, que é da parte química, eu como biólogo, você com a Ingrid e outros colegas aqui. Eu queria fazer uma análise um pouco política, porque eu sou político, um pouco como ambientalista, porque para mim essa história de participar do primeiro setor, ser homem público e não mais um gerador de conflitos, e sim um gestor de conflitos, é algo muito novo. Eu queria dividir com vocês o meu pensamento sobre isso. Primeiro que há um mês eu voltei de talvez o maior encontro de sustentabilidade no Brasil, o Fórum Mundial de Sustentabilidade em Manaus. Parabenizar a Celeste, que foi uma das patrocinadoras, como aqui também. Agradecer o Ciro pelo convite, toda a seu time de técnicos a você. Eu voltei de Manaus e um dos palestrantes em Manaus foi o ex-presidente dos Estados Unidos, o Bill Clinton. E o Bill Clinton, durante 50 minutos, falou, adivinha sobre o quê? Resíduos. E, como eu estou seguramente há 30 anos nessa vida, eu sou de uma geração que não existia o ciberespaço, não existiam todas essas ferramentas tecnológicas que estão transformando o planeta, como a gente acabou de ver no Egito, que agora na Líbia e outros vários países. E numa dessas minhas andanças de 30 anos, eu tive a felicidade de ver, ouvir e sentir o cheiro do José Rosenberg. Algumas pessoas talvez não conheçam essa pessoa, ele já faleceu. Seguramente o maior ambientalista brasileiro. Guarde esse nome dos nossos números novos para pesquisar na web. José Rosenberg. E o José Rosenberg, numa palestra sobre resíduos há 30 anos, ele começou a palestra como eu vou falar agora. Não existe lixo, e sim algum resíduo fora da cadeia produtiva. Se os homens públicos desse país e do mundo, como o Bill Clinton, que tem esse mesmo pensamento, entenderem que não existe lixo, existe sim algum produto fora da cadeia produtiva. Se a gente fizer uma pesquisa de opinião na cidade que eu sou secretário, cidade aqui do lado da cidade de Santos, adivinha qual é o maior descontentamento do santista? Pesquisa recente feita há um mês e meio. Alguém quer adivinhar? Qual é o maior descontentamento do santista? Não é a praia. Trânsito. E por que trânsito é problema? Porque carro é solução. Então não é problema, é uma questão que deriva de uma praticidade, de uma possibilidade tecnológica e de um acesso de bem de consumo, que é o veículo, onde cada um tem garantido a enésima potência do seu direito de viver. Ok? Eu estou falando isso para vocês, porque como não existe lixo, existe alguma coisa fora do lugar. Se a gente pegar a lei que demorou 20 anos para ser construída nesse país, e não me perguntem o porquê essa lei não andou no Congresso Nacional, eu tenho uma minuta histórica assinada pelo ex-deputado Emerson Campazzi, um documento histórico na minha casa. Seguramente tem 19 anos aquela minuta. A lei tinha mais de 250 artigos. E adivinha que lei é essa que eu tenho a minuta? A Política Nacional de Resíduos Sólidos. De fato, você continua acreditando na política? Sim, porque eu tenho um caminho. Política é o que a gente está fazendo aqui. Governança. Nós, gestores, eu, Rogério, Carlinhos representando aqui o César, nós estamos falando para vocês quais são os desafios das nossas cidades. E eu também compartilho com a equipe, eu pessoalmente, e acabei de fofocar com o Rogério, assumi há um ano e
a Secretaria de Meio Ambiente de Santos, e eu não fui convocado nem convidado formalmente para nenhuma reunião para se debater incineração. Então, eu vejo isso como uma vantagem, porque nós somos os gestores que não fomos chamados. Eu sei que no ano eleitoral se debateu muito isso, porque na lei que foi sancionada no dia 2 de agosto de 2010, o marco regulatório dos resíduos, e depois regulamentada pelo presidente Lula no dia 23 de dezembro, eu estava à frente dele, como está aqui, a senhora ali, exatamente essa distância. Nessa lei, os incineradores, eles estão lá, mas sabem em que posição? A última posição. Também arrepiei de falar isso. E por que os incineradores estão em última posição no marco regulatório de resíduos? Porque os políticos são conscientes. Sabe por quê? Porque a sociedade tem movimentos organizados. E um desses movimentos, que eu me orgulho de participar, seguramente há mais de 10 anos, chama-se Movimento Nacional de Catadores de Materiais Reciclados. Gente, para vocês entenderem a dimensão que eu estou falando, esse movimento, ele tem que desmistificar. E Santos teve uma das maiores lideranças de catadores do Brasil, ele já morreu há 4, 5 anos, seu Bento Abate Calixto, e a gente vai abrir, se Deus quiser, comunitarizando, um ecoponto, um posto de entrega voluntária, que a gente tem na nossa região ainda. Tudo muito embrionário, muito devagar. Santos não tem 1 centímetro quadrado. Quando Santos tem 1 centímetro quadrado, ou vira indústria portuária, com a sua legitimidade, ou vira construção civil, no Lauro Ferreira da Santa, né? Para verticalizar. Então vocês imaginam os desafios de Santos da região para isso. Eu estou falando do movimento, porque esse movimento, ele conseguiu mostrar para os políticos que não dá para autorizar o incinerador no nosso país, enquanto cada um de nós, cada gerador de resíduos, e a média brasileira acabou de ser atualizada. Eu trouxe, isso foi lançado terça-feira, agora na semana, tá? É o panorama dos resíduos sólidos do Brasil, da Abrelp. Quem não sabe o que é a Abrelp, é só você, olha o nome, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. São eles que pagam nossas campanhas. Algum problema, pessoal? Nenhum problema. Eles têm que pagar mesmo a campanha de que eles acreditam. Só que isso é feito nem sempre com a transparência desejada. Tá? Esse relatório fala, eu separei aqui para vocês, fala o seguinte: região Sudeste, geração per capita, eu separei aqui, então eu vou falar, 1,288 quilos, ou seja, 1,288 gramas por cabeça. Quando eu comecei a trabalhar nisso, eu até me arrepio, o Brasil gerava 430, 500 gramas por cabeça. Então, esse símbolo da prosperidade nacional, que é o resíduo, ele não pode ser enxergado como um problema, porque ele não é. Vou pegar um exemplo de resíduo, estou tomando inclusive uma cutucada do Ministério Público, porque tentei resolver uma questão delicadíssima, que são os resíduos da construção civil, vulgo entulho. Adivinha para onde vão os entulhos produzidos pela sociedade? Vão para APPs, áreas de preservação permanente, sendo usados para matar os mães da nossa região. E entulho é ruim? Não. Esse entulho é evitar a retirada de pedra bruta das pedreiras. Eu nem para falar isso em Santos, temos 2 novos recentemente. Retirar areia de leitos de rio. Então, quando a gente fala de resíduo, a visão tem que ser muito ampla e integrada.
E aí, por essas minhas andanças planetárias, eu conheci em Quebec, nos anos 90, uma solução consorciada. Acho que essa é a palavra bacana para a gente falar. A cidade de Santos tem um aterro privado, dá para você ver no Google, ele é bem fácil de você ver, chama Aterro do Sítio das Neves, de uma empresa chamada Terrestre, a Terracom, que é uma empresa santista, com a Expo, que é a maior empresa do estado de São Paulo, do Brasil, de gerenciamento de resíduos. Houve uma fusão dessas duas empresas. E eles recebem 6 cidades ali de Santos, na verdade 5 mais uma. Eu fiquei sabendo que Itanhaém estão mandando também para lá, como saiu de Itanhaém. Santos, mais 5 cidades, das 9 cidades. Só Itanhaém, Peruíbe e São Vicente enviam o seu RSU, seu resíduo sólido urbano, pasmem, subindo a serra, pelo Rodanel agora, até a cidade de Mauá. O que significa falar isso para vocês? A nossa região, ensanduichada por 2 biomas geniais, o maciço da Mata Atlântica e o bioma marinho, sanduíche. As nossas belezas naturais são os nossos fatores limitantes de crescimento. Ou a gente toma uma decisão, como tomamos uma decisão coletivamente, de permitir que o canal do Porto de Santos seja dragado, sim ou não? Há 15 anos a gente permitiu isso? Não. Mas hoje, com a tecnologia que existe, a gente aceita a dragagem, porque nós sentimos segurança nesse processo de dragagem para que a indústria portuária cresça e gere emprego para as novas gerações. Então, eu tenho que sempre falar isso porque não é o Fabiano, não é o Hélio, não é o Carlos, não é o Rogério, não é a Ingrid. É uma decisão da sociedade. E essa governança só vai acontecer quando, de fato, a participação de vocês for qualificada como o é na cidade de Santos e na região. Então, reparem o seguinte: a questão dos incineradores, ela pode ser trazida à tona, deve ser trazida, porque a história mostra que guardar resíduos não é uma boa solução. Os resíduos que foram guardados por aí, fazer uma homenagem ao ex-vereador de Cubatão, por mais de 6 mandatos, Romeu Magalhães, por exemplo, fala isso para depois uma pessoa do Romeu Magalhães. O Romeu era um motorista do caminhão, uma forma simbólica, uma alegoria, era o motorista do caminhão que levava os resíduos perigosos da indústria de Cubatão nos anos 60 e 70, pré-CETESB, pré-legislação. E os donos diretores das empresas, Romeu, dá um jeito nesse resíduo. E ele ia dirigir o caminhão, e ele pegava no encosto, descarregava aqui. Só que ele tinha um caderninho. Você conhece essa história, Luiz? Sabia da história? O Luiz está sendo José das Gemeiras. Não contratou o Romeu. Então, você está provocando o Luiz, eu vi. Então, na verdade, olha que coisa fantástica. Então, os atores, a preocupação regional quanto à questão ambiental sempre existiu. O efeito bolha, eu sempre trouxe à tona isso na marca. O pessoal do Uruguai, o pessoal antigo, lembra do efeito bolha? Que as pessoas, diminuindo a qualificação técnica do Uruguai, quiseram chacotar isso. Que alguns resíduos perigosos necessitam ser reduzidos de volume para que não sejam guardados incorretamente e seja feita a recuperação energética, a pirólise, a gasificação, não importa o que. Eu só sinto que hoje, pela minha experiência de vida, não é um momento de a gente ter incineradores, nem em Cubatão, porque já não é pesado, nem em nenhuma região, a não ser que na hora de fechar a conta se comprova o déficit energético, problemas reais de contaminação de áreas de manancial, áreas da APP, aí sim, incineração vai ser pauta da nossa conversa. Muito obrigado.